Tá. Seu benefício será negado pelo perito do INSS se você falar demais. Tenta melhorar. Seu benefício será negado se você Seu benefício será negado se o perito do INSS Seu benefício será negado pela perícia do INSS se você falar demais. O perito do INSS, ele não avalia a doença. Não é a doença que vai dar direito a um benefício, mas sim a incapacidade. Quando eu estou incapaz para a minha atividade habitual, para o que eu estou acostumado a trabalhar, aí é caso de auxílio-doença ou até uma aposentadoria por invalidez. Na hora da Então, na hora da perícia, não fale demais, porque cada palavra importa. Você voltou ao trabalho depois de um acidente e o seu chefe te demitiu? Vai esfriar, né? Voltou a trabalhar depois de um acidente, o seu chefe te demitiu? Tem algo muito errado aí. Se você voltou a trabalhar depois de um acidente e o seu chefe te demitiu, tem algo muito errado aí. Pausei, né? Se você voltou. Se você voltou a trabalhar depois de um acidente e seu chefe te demitiu, tem um. Se você parou de trabalhar, não. Se você voltou a trabalhar, se você, mas eu tenho que falar assim, do trabalho. Se você voltou a trabalhar depois de um acidente do trabalho e seu chefe te demitiu, tem algo muito errado aí. Ficou bom, né? Eu parei. Ah. Se você voltou a trabalhar depois de um acidente do trabalho e seu chefe. Se você voltou a trabalhar depois de um acidente do trabalho e seu chefe te demitiu, tem algo muito errado aí. O trabalhador que ficou afastado por benefício acidentário ou o trabalhador que ficou arras o trabalhador que recebeu auxílio-doença acidentário, o B91, ele tem direito à estabilidade no emprego de 12 meses depois que ele volta ao trabalho. Agora, se ele for demitido durante essa estabilidade, ele tem direito à reintegração ou uma indenização pesada. Não peça sua aposentadoria antes de fazer um planejamento previdenciário.
peça sua aposentadoria antes de fazer um não peça sua aposentadoria antes de fazer um planejamento previdenciário. Esse estudo ele é muito importante porque às vezes um documento esquecido ou um período não averbado pode fazer uma diferença enorme na hora da aposentadoria. E vai ter uma nossa, tô enrolada hoje, hein. Vamos lá. Eh, esse estudo é muito importante porque às vezes um documento que não foi, reconhecido, um documento único esquecido. Pois é. Vou falar de por que o planejamento previdenciário é importante? O planejamento previdenciário é importante porque às vezes nós temos um período não averbado ou um documento esquecido que pode fazer a diferença na hora da aposentadoria. Pode diminuir em muito esse valor do benefício. Esses dias eu atendi uma pessoa e o valor da aposentadoria dela seria de R$ 3.000, mas por conta de que esses dias eu atendi uma pessoa que o benefício dela, que seria R$ 3.000, caiu para salário mínimo, R$ 1.518, por conta de contribuições que o INSS não estava contando. E como é possível saber disso? Através. E como é possível? Quê? Ela teria direito a 3.000 e ela conseguiu um de 1.500, mas ficou confuso? Não, ela não fez o planejamento. Ah, entendi. Sim, sim. Então eu volto da onde? Tá. Esses dias eu atendi uma pessoa que não planejou a sua aposentadoria e o benefício que ela tinha direito de R$ 3.000 caiu para salário mínimo, por conta de contribuições que o INSS não reconheceu. Agora, você acha importante fazer um planejamento previdenciário? Se o INSS negou o seu benefício, isso não é o fim. Quando você recebe a carta de indeferimento, o quê? Ativo. É que eu ia falar negativa, né? Motivo da negativa. Eu ia colar quando você recebe a carta de indeferimento, é importante entender o motivo da negativa. Não vai ficar negativa, negativa. Entendeu? Mas,
Quando você recebe a carta quando você recebe a negativa do INSS, é importante entender o motivo da negativa. Quando você recebe a ne quando você recebe a negativa do INSS, é importante você entender qual o motivo quando você recebe a negativa do INSS, é importante você entender qual o motivo pelo qual foi é importante você entender que você está falando tudo errado hoje. Quando você recebe a negativa do INSS, é importante entender o motivo dessa negativa. Negativa, negativa, né? Hã? Quando você recebe a negativa do INSS, é importante entender o motivo que foi negado seu benefício. Porque quando você sabe o motivo, é possível fazer um recurso bem funda porque quando você sabe o motivo da quando você porque quando você sabe o motivo que foi negado, você pode fazer um recurso bem fundamentado ou entrar com uma ação na justiça. E isso muda o jogo da sua aposentadoria. Você acha que depressão é benefício? E eles estão enganados. Uma Muita gente acha que depressão e fibromialgia não dão direito a benefícios do INSS. Deu errado? Essas doenças não aparecem em exame, então não existe um raio-x dizendo que você está numa crise de depressão. Agora, agora, com um laudo médico bem funda agora, com um laudo médico bem fundamentado, cópias de prontuários e provas de agora, agora, com um laudo médico bem fundamentado, cópias de prontuário, essas provas vão te ajudar muito na concessão do seu benefício. Que eu vou falar aqui. Quem sofreu um acidente ficou com qualquer sequela. Quem, sof- quem sofreu um acidente ficou com qual... Quem sofreu um acidente ficou com qualquer sequela. Quem sofreu um acidente e ficou com sequela pode receber do INSS para o resto da vida.
Esse benefício, ele não exige que a pessoa esteja totalmente incapaz para o trabalho. Mas atenção, a pessoa tem que mas a estar com qualidade mas atenção, na data do acidente, você tem que estar contribuindo ou estar na qualidade de segurado. Por que que eu não consigo terminar? Sem isso não adianta pedir. Sem isso não adianta pedir. Mas atenção, mas atenção. Não, tá, a entonação tá errada. Mas mas atenção, na data do acidente você tem que estar contribuindo ou ter qualidade de segurado. Senão, não adianta pedir. Pra cá? Para quieta então com a cadeira. Você pode provar sua depressão para o INSS como? Agora eu vou explicar, ficou ruim. Você pode provar você pode provar s você pode provar sua depressão para o INSS como? Você pode provar se tem depressão para o INSS como? A depressão, ela não aparece em exame de sangue, não aparece em raio-x. A depress a depressão não aparece em exame de sangue e nem em raio-x. A depressão, ela é consequência de um exame clínico, de um acompanhamento do médico. Então é muito importante que você tenha o prontuário dos atendimentos e um laudo técnico bem fundamentado. É isso, né. Assim você consegue? Como? Se eu colocar alguma coisa, você acha fácil conseguir isso, né, mostrar isso para o perito? Por isso que é tão difícil conseguir um benefício por depressão no INSS. Não adianta levar uma sacola de exames para perícia. Fazer meio debochado. Não adianta levar não adianta levar uma sacola de exame na perícia do INSS. O perito, ele não quer ver 10 tomografia, vários raio-x. Ele quer ver laudos atualizados com ele quer ver ele quer ver o que vale é um laudo certo, atualizado e claro. O perito, ele não quer ver centenas de exame ou documentos antigos. O que vale são laudos atualizados, exames bem claros. Quanto mais papel, maior o risco de você perder o seu benefício.
O INSS pode ter errado o cálculo da sua aposentadoria. Eu ia terminar assim: quem espera mais de 10 anos perde tudo e não tem mais volta. Os erros de cálculo são mais comuns que você imagina. Tem muita gente que às vezes perde metade do benefício. Tem muita gente que recebe metade do valor que teria direito e nem percebem. Agora, se você esperar mais de 10 anos para ir atrás do seu direito, você perdeu tudo. É isso, não é? Você recebe o benefício do INSS para idoso ou pessoa com deficiência? Se você recebe benefício aos Se você recebe benefício do INSS para idoso ou pessoa com deficiência, cuidado. Vou colocar aqui, muita gente acha que aposenta, mas que está aposentado, mas recebe BPC Loas. Aí eu ia falar do Pix aqui, ó. Já vi pessoas que emprestam a conta para o filho. A diferença entre aposentadoria e. Não, tem sim, peraí. Tem sim, peraí. Muita gente acha que aposentadoria. Não, tem nada a ver com Pix mesmo. Eu escuto. Eu já fiz a frase, né? Muita gente acha que está aposentado, mas recebe BPC Loas. A pessoa não sabe identificar a diferença entre o LOAS e uma aposentadoria. A diferença principal é o recebimento do 13º. Se tem 13º, é aposentadoria. Não, não, que daí tem pensão por morte, tá. Tem que ser, se não recebe 13º, se tem 13º, é aposentadoria. Se não tem, é LOAS. Só, né? Não, né? Você trabalhou na isso pode contar para sua aposentadoria. Se você trabalhou na roça, isso pode contar para se você trabalhou na roça, isso pode contar para sua aposentadoria. Quero falar bravo. Aqui, ó. Já vi gente que só tinha 10 anos de carteira assinada, mas conseguiu se aposentar porque provou mais 5 de roça.
Já vi casos de pessoas que tinham apenas 10 anos de contribuição para o INSS, mas tinham tempo de lavoura. Então, pegaram esses 5 anos que falta de lavoura e conseguiram aposentar. Agora, lembre que para aposentar por idade exige uma. Lembre que para aposentar por idade exige-se uma idade mínima. Agora, sem esses 5 anos, a pessoa teria que esperar. Agora, sem esses 5 anos de lavoura, a pessoa teria que. Agora, sem esses 5.000 de lavoura, a pessoa ia perder. Agora, agora, sem esses 5 anos trabalhados na lavoura, a pessoa ia perder pelo menos R$ 90.000. Troco de roupa já? Ah, né? Quais circunstâncias? Se seu filho tem mais de 21 anos, ele pode receber. Se for doente ou tiver deficiência. Eu coloquei. Sim, eu coloquei pensão do INSS. Pensão do INSS se for doente ou tiver deficiência. É. Uhum. Se seu filho tem mais de 21 anos, ele pode pedir pensão do INSS, se ele tiver doente ou for deficiente físico. O que eu fiz que eu acabei? Por quê? Fazer. Isso é pensão por morte, tá? Né? Se o seu filho tem mais de 21 anos, ele pode receber sua pensão por morte se ele estiver incapaz ou se for deficiente. Se for pessoa com deficiência, não for deficiente, tá bom, né? Importa que ele esteja antes do seu óbito. Agora, ele só irá ser. Agora, seu filho só irá receber a pensão por morte se ele estiver incapaz antes do óbito do instituidor. Ficou difícil. Antes do seu óbito. É que eu tô falando pra você, né? Agora, o que importa é que a incapacidade exista antes do seu óbito. O que importa é que a incapacidade exista antes do seu óbito. E tem mais. Ele pode receber a pensão do pai e da mãe se os dois forem falecidos. Não tem CID, não vale nada para o INSS. Se o seu atestado não tem CID, ele não vale nada para o INSS. Eu ia colocar o INSS só aceita atestado completo. Este dias
de pessoa com hérnia de disco. O médico nem olhou. O perito do INSS o resto do. Quê? O resto da documentação. Já esqueci. É. Esses dias eu atendi uma cliente com hérnia de disco. Ela estava com a documentação completa. Esses dias eu atendi uma cliente com hérnia de disco. Ela tinha a documentação bem detalhada, exames, laudos, mas o atestado dela não tinha CID. O perito do INSS nem olhou o resto dos documentos. Já indeferiu de cara. Por isso é, por isso é necessário estar bem orientado para uma perícia. Por isso é necessário estar bem, por isso é necessário estar bem orientado para a perícia. Se você contribuir com menos de um salário mínimo para o INSS, pode estar jogando dinheiro. Se você contribuir com menos de um salário mínimo para o INSS, você pode estar jogando dinheiro no lixo. Depois da reforma de 2019, o INSS não conta as contribuições abaixo do salário mínimo. Um exemplo clássico é quando a pessoa trabalha meio período. Ela ganha às vezes meio salário mínimo e essa contribuição não está valendo para sua aposentadoria. E também não está contando para carência. Ficou ruim? Contando para receber o auxílio-doença. Então vou ter que fazer de novo, né? E aí a única saída é pagar a diferença. Senão perde tudo. Ó, tá. Vou começar exemplo clássico aqui. Exemplo clássico é quem trabalha meio período. Essa pessoa contribui abaixo do salário mínimo. Exemplo, exemplo clássico é quem trabalha meio período. Às vezes essa pessoa contribui abaixo do salário mínimo. Isso aí eu já tinha feito, né? Tinha dado certo, né? Qual parte que eu tenho que continuar? A única saída é pagar. Não. Tá bom, vamos lá. Um exemplo clássico é quem trabalha. Um exemplo clássico. Um exemplo clássico. Um exemplo clássico. Um exemplo clássico. Um exemplo clá. Um exemplo. Um exemplo clássico. Um exemplo. Um exemplo. Um exemplo. Oxi. É, um exemplo clássico. Uhum. Um exemplo comum é quem ganha. Um exemplo comum é quem trabalha meio período.
Essas pessoas normalmente contribuem abaixo do salário mínimo, e essa contribuição não vai valer nem para aposentadoria e nem para a concessão do auxílio-doença. A única saída nesses casos é pagar a diferença, senão você perde tudo. A empresa não pode te mandar embora só porque você ficou doente. Vou falar meio brava, tá? Tá. A empresa não pode te mandar embora porque você ficou doente. É? Ah, a diferença entre a doença do trabalho e a doença. Agora, quando você tiver alta do INSS, se você não tiver uma doença do trabalho. Agora, se você tiver alta do INSS e não for uma doença do trabalho, o empregador pode sim te mandar embora no outro dia. Então, cuidado, nem toda doença segura seu. Nem eu tô entendendo. Então, cuidado, nem toda doença segura seu trabalho. Já sabia disso? Então, cuidado, nem toda doença segura o seu trabalho. Você sabia disso? Se ficar ruim, você fala. Pode, né? Então, vamos. Vamos colocar, como eu vou colocar uma roupa clara, e se colocar ele inteiro preto? Eu gosto. Hum, off.
Eu gosto também. Daí fica tudo claro, o cabelo claro, né? Ai, eu saio tão cansada daqui. É. Nossa, eu saio tão cansada daqui que parece que eu tenho que ir para um spa. Cuidado com aquele Pix que você recebe todo mês. Ele pode cortar o seu BPC Loas. Hã? Ficou, né? No rosa, né? Aqui é o papel que tá aparecendo, esse aqui, né? É. Certo. A posição. Então vamos lá. Aqui, né? Certo? Não deixa eu ficar calopsita, não. Cuidado com aquele Pix que você recebe todo mês. Pode cortar o seu BPC Loas. Lá. Cuidado com aquele BPC Loas que você recebe. Cuidado com aquele Pix que você recebe todo mês. Ele pode cortar o seu BPC Loas. Ela é muito rápido, né? Não? O problema não é o Pix, mas sim o aumento de renda. Esses dias eu vi um idoso que emprestou a conta para o genro receber um Pix e isso aumentou a renda dele. E aí o INSS entendeu e. Tá vendo? E aí o INSS entendeu que a renda era dele. E aí o INSS entendeu que a renda era dele. Precisa fazer de novo? Só vou fazer o final. Imagina ficar sem renda por conta de um Pix que seu genro fez. Esse ficou parecido com o da caneta. Olha que vire.
Acho que tô batendo em você. Você pode se aposentar mesmo com uma contribuição, com uma contribuição para o INSS. E fala da isenção de carência, mas eu não falei nada dessa fundamentação aqui, não. Não. Você pode aposentar com uma única contribuição para o INSS. Existem algumas doenças que dão direito à aposentadoria com uma única contribuição, como, por exemplo, câncer, AIDS, cardiopatia grave. Nesses casos, há uma isenção de carência. Uma única contribuição pode dar direito a benefício. Agora, atenção, você não pode ficar doente e depois fazer a contribuição, porque o INSS não reconhece seguro de carro batido. Quando eu consigo fazer numa uma chamada só, fica melhor, né? Hum. Melhor, né? Você pode conseguir o seu você pode conseguir o seu benefício por doença sem sair de casa. É o tal de Ateste-Med. Você manda o atestado pelo celular e o INSS analisa se você tem ou não tem direito, sem perícia. Não é nada, eu acho. É isso que eu ia falar. Mas olha, o atestado tem que ter o tempo de afastamento. Não? Mas atenção, esse documento médico tem que ter tudo que o INSS pede. Se você tem mais de 65 anos e nunca pagou INSS, você ainda pode ter direito. O BPC Loas é um benefício de um salário mínimo que é pago para as pessoas de baixa renda acima de 65 anos. Essas pessoas terão direito a esse benefício se enquadrarem nesse requisito. E ficou uma bosta, né? Mas aí ficou seguido? Então, parece que tinha, né? 19, né? Vamos lá. BPC Loas é um salário mínimo. Vamos lá. O BP o BPC Loas é um benefício de um salário mínimo pago para as pessoas de baixa renda que têm acima de 65 anos. Mas muita gente deixa de pedir porque tem direito. Muita gente deixa de pedir porque não sabe que tem esse direito. Será que você também está perdendo esse direito?
Se você tem alguma deficiência, você pode se aposentar bem mais cedo. E essa deficiência nem precisa ser grave. Muita gente nem sabe que tem direito. Não entende que certas doenças são consideradas deficiência. Muita gente nem sabe que tem direito porque não sabe que a sua doença é reconhecida pelo INSS como uma deficiência. Por exemplo, uma mulher com hérnia de disco pode aposentar até 10 anos mais cedo. E a hérnia de disco nem precisa ser grave. Não, não é isso que eu ia falar. Uma mulher pode aposentar por hernia de disco até 10 anos antes e nem é por e não é por invalidez. Uma mulher com hérnia de disco pode aposentar até 10 anos antes e não é uma aposentadoria por invalidez. O INSS diz que o INSS diz que você pode trabalhar, mas a empresa não te aceita de volta. Isso é o famoso limbo previdenciário. É. Aí eu vou explicar o que é o limbo, né? É. Ah, não, mas é legal. Mas então não vamos falar limbo. Falar, se o INSS diz que você pode trabalhar, mas a empresa não te aceita de volta, o que fazer? Se o INSS diz que você não pode trabalhar, mas a empresa não te aceita de volta, como é que é? Se o INSS diz que você pode trabalhar, mas a empresa não te aceita de volta, o que fazer? É isso, né? O que acontece? A empresa não pode negar a receber o benefício de volta. O que acontece é que a empresa não pode se negar a receber o trabalhador de volta. Agora, o INSS, se a pessoa está doente, ela pode discutir isso na via judicial. Agora, como é que fica esse jogo de empurra-empurra? Não? Eu tenho que falar então. O que acontece? O que acontece é que a empresa não pode se negar a receber um. O que acontece é que a empresa não pode se negar a receber o trabalhador de volta. Agora, o INSS tem o dever de continuar pagando se a pessoa estiver doente. Qual que é o final? Agora, fica esse jogo de empurra-empurra. Falei. Então, não agora, então falta coisa. Vamos lá. O INSS e a empresa não podem ficar nesse jogo de. O INSS e a empresa não podem ficar nesse jogo de empurra-empurra. Mas se ficar desempregado por muito tempo, perde tudo. É, não perde tudo, né? Mas vamos colocar perde tudo. Isso é um problema. Isso pode ser um problema, né? Vamos lá. Você pode ter pago o INSS por 20 anos, mas se você ficar desempregado por muito tempo, isso vai ser um problema.
Ficou bom, né? É, para de contribuir. Você fica, você tem os direitos do INSS por até 36 meses. Quando você para de pagar o INSS, você pode estar protegido ainda. Quando você para de pagar o INSS, você ainda está protegido por até 36 meses. Quando você para de pagar o INSS, você ainda está protegido por até 36 meses. Depois desse período, se você tiver uma doença ou um óbito, você não vai ter direito a receber os benefícios. Agora, ou seja, você paga INSS por anos e você fica sem pagar um período. Não, como é que é? Ou seja, você paga por anos o INSS, você paga por anos, o INSS corta seus direitos se passar o prazo. Isso é justo? Ou seja, você paga o INSS por anos e você paga o INSS por anos, você paga por anos. Ou seja, você paga por anos e o INSS corta seu benefício e eu esqueci. Seus direitos. Ou seja, você paga o INSS por anos e ele corta seu benefício. Ou seja, você paga o INSS por anos e ele corta seu benefício sem deixar você com direito a nada. Corta o benefício. Seus direitos, corta seus direitos. Se passar do prazo. Perder seus direitos, né? Tá. Você acha justo você pagar por anos e depois perder os seus direitos? O tempo que você serviu no quartel conta como tempo de contribuição. E muitas pessoas não sabem disso. O quê? Eu falei. Pode te O tempo que você serviu. Vamos lá. O tempo que você serviu no quartel pode te ajudar a se aposentar. O tempo que você serviu no quartel pode te ajudar a aposentar. O tempo de serviço militar, ele conta como tempo de contribuição, mesmo não tendo os pagamentos para o INSS. Mas eu preciso ter o certificado militar. Muita, muita gente esquece esse tempo e perde a chance de aposentar. Como é que você ia falar? Muita gente perde esse tempo e às vezes perde o direito de regras muito mais vantajosas. É isso, é. Se eu tenho um tempo a mais, eu posso ter regras mais vantajosas ou não. Então vamos lá. Como é que eu falei? Vamos lá. Muita gente esquece esse tempo. Muita gente esquece esse tempo e perde a oportunidade de aposentar mais cedo.
Você não precisa ir sozinho para a perícia do INSS. Você não precisa ir sozinho na perícia do INSS. Foi, né? Você pode sim levar uma perícia, desde que perícia. A pessoa pode sim levar um acompanhante na perícia, um parente, um amigo, mas essa pessoa não pode atrapalhar a perícia. E se o perito do INSS pedir para que essa pessoa saia, ela vai ter que sair. É isso, não é? Agora, na hora da perícia, na hora da perícia, ter alguém do seu lado não é frescura, é direito. Mas eu falei que podia sair, tem que sair. Mas, na hora da perícia, ter alguém ao seu lado, isso pode fazer a diferença. Isso aqui a gente pediu para mudar, mas eles mudaram e ficou uma porcaria. Sua dívida gigante do seu cartão de crédito pode estar errada. A sua dívida gigante do seu cartão de crédito pode estar errada. O consumidor, ele tem direito sim a pedir a revisão, uma vez que o consumidor tem sim direito a pedir a revisão, porque existem vários contratos com juros abusivos, juros acima da taxa de mercado, taxas indevidas, e se você não confere, fica tudo perdido. É isso, né? E se você só paga e não confere, pode estar esquecendo, enchendo o bolso do banco. Vamos lá. E se você só paga e não confere, você pode estar. E se você só paga e não confere, você pode estar enchendo o bolso do banco. Cuidado com as fotos que você posta, hein? Cuidado com as fotos que você posta, hein? Horrível. Qual que é a entonação? Cuidado com as fotos. Cuidado com as fotos que você posta. O INSS pode sim usar as redes sociais. O INSS pode sim usar suas redes sociais contra você. Tem um exemplo de uma bancária que estava afastada por problemas na coluna e postou uma foto participando de um evento de CrossFit. Um exemplo de uma bancária. Um exemplo de uma bancária que tinha problemas na coluna, postou foto fazendo. Aham. Tem um exemplo de uma bancária que estava afastada pelo INSS por problemas na coluna. Tem um exemplo de uma bancária que estava afastada pelo INSS por problemas na coluna. Essa moça, ela postou uma foto fazendo CrossFit. O banco viu, man não, mas foi o banco também, né. O INSS cortou o benefício e a empresa mandou embora por justa causa. No INSS isso.
Vamos lá. Tem um exemplo de uma bancária, ela estava afastada pelo INSS por problemas na coluna. Essa moça, ela postou uma foto fazendo crossfit. O INSS cortou o auxílio-doença dela e o banco mandou ela embora por justa causa. Eu coloquei aqui, se você está afastado, rede social não é brincadeira. Se você está afastado pelo INSS, as redes sociais não são brincadeira. Não é brincadeira, né? A rede social não é Ah, tá brincadeira. certo. Tá são? São, né? Você não vai se aposentar com o salário que você recebe hoje. Você não vai se aposentar com o salário que você recebe hoje. Você não vai, você não vai se aposentar com o salário que você recebe hoje. O INSS não paga a sua aposentadoria pelo último salário. Ele faz uma média da sua vida inteira contributiva. Ele faz, ele faz uma média da vida da pessoa. O INSS não paga a sua aposentadoria pelo último salário. Ele faz uma média da vida da pessoa. Estes dias eu atendi um soldador, ele estava revoltado, falando que o INSS tinha roubado ele, que o INSS tinha passado a mão na cara dele. E quando eu fui ver, ele tinha apenas 10 anos de soldador. E isso jogava a média dele lá para baixo. Imagina descobrir na hora da aposentadoria que o INSS não vai te pagar pelo seu último salário. O INSS pode te chamar de volta para um perícia e cortar seu benefício. O INSS pode te chamar de volta para o INSS pode te chamar de volta para uma perícia e cortar o seu benefício. É isso, não é? Olha com uma cara, julgar acho que a idade tá quê? Não, da Ah, gente estabilizado. estado frio, Quem que pra é? estado. Mas é aqui, ele tomou aqui no Brasil? Aham. É, ontem a Manu tava falando de uma festa lá que vai ter não sei aonde, eu não conhecia ninguém. Ela falou que todo mundo era famoso. INSS pode- Isso eu não fiz ainda, né? Quer Ó, fazer o fiz. direção? Aham. É o famoso pente. Se aplica em vários benefícios.
É o famoso pente fino. O INSS pode sim chamar você para uma nova perícia. Se ele entender que você está apto para o trabalho, ele vai cortar o seu auxílio-doença ou até sua aposentadoria por invalidez. As pessoas que não podem ser chamadas, as pessoas acima de 60 anos ou as pessoas que estão há mais de 15 anos recebendo um benefício do INSS. Gente, no INSS, nem sempre uma aposentadoria é que eu tô falando no INSS, nem sempre aposentadoria significa aposentadoria para Você não sempre. acabou. Não, Ah, não. tá. No INSS, nem sempre aposentadoria significa uma aposentadoria para sempre. Vinte e nove. Se o perito do INSS te mandar Se o perito do INSS te mandar andar na ponta dos pés, isso não é zoeira. Isso é um teste de força muscular. Ficou ruim, zoeira? Não. Hã? Fazendo. Eu já vi trabalhador com hérnia de disco que não consegue dar 2 passos no pé. Então, cuidado. Cada detalhe da perícia pode decidir se você leva ou perde os benefícios. Esse exame, ele serve para avaliar a força da pessoa. Eu já vi eu já vi um trabalhador com hérnia de disco que não conseguia dar nem 2 passos na ponta do pé. Então, cuidado. Então, cuidado na perícia do INSS. Cada detalhe vai decidir se você ganha ou perde o benefício. Cuidado. Você não vai receber auxílio-doença. Se você ficar doente e o seu MEI estiver atrasado, você não vai receber o auxílio-doença. Porque se atrasar pode perder a qualidade segurada. Isso porque se você tiver atrasado, Isso porque se você tiver com o MEI atrasado, você perde a qualidade segurado. E com isso você não tem direito ao auxílio-doença. E com isso você fica sem proteção. Eu tinha colocado um exemplo aí. É? Imagina trabalhar anos e ficar sem receber? Eu fiz uma aqui daquele do botão do Pix. Que horas são? Laís, você consegue fechar esse link e fazer um para nós? Consegue?